Olá, pessoal! Então, dando sequência ao que a gente estava estudando, hoje nós vamos falar sobre as provas de campo do atletismo, que são os saltos e os arremessos ou lançamentos. Nós vamos falar primeiro dos saltos. Os saltos eles podem ser divididos em dois grupos, saltos horizontais e saltos verticais. Eu tenho 4 tipos de saltos, 2 na vertical e 2 na horizontal. O mais conhecido dos saltos é o salto em distância. Como funciona o salto em distância? O atleta vai ter um corredor onde ele irá correr e em um determinado momento ele tem a tábua de impulsão, que é o último local que ele pode impulsionar para se projetar o corpo à frente e cair na caixa de areia. Logo à frente dessa tábua de impulsão, que é o lugar onde é o último ponto que ele pode encostar, existe uma massinha. Porque se o atleta encostar ali, o árbitro sabe que aquele salto foi invalidado, tá? Porque ele não pode ultrapassar a tábua de impulsão. Ele pode pisar na tábua de impulsão, mas ele não pode ultrapassá-la. Então, o objetivo é saltar o mais longe possível, tá? E quando ele cai na caixa de areia, o objetivo é que ele encoste o mínimo possível próximo ao início da caixa, tá? Então, ele sempre salta e projeta o corpo à frente. E quando ele tem que sair, que ele vai se levantar, ele sai pela frente, nunca volta para trás, porque senão isso invalida o salto dele. E vamos lá, quantas tentativas esse atleta tem? Isso vai depender da competição, mas normalmente no mínimo são 3 saltos, tá? Olimpíadas, as outras competições, você tem 6 saltos, tá? Mas no geral, tá? No mínimo são 3 saltos. Aí vamos dizer que eu tenho 10 atletas. Cada um vai realizar o seu primeiro salto. Depois que todos realizaram o seu primeiro salto, aí sim vem a segunda tentativa para todos e depois por fim a terceira, tá? Vence aquele que conseguir saltar o mais longe possível, respeitando todas as regras. Existe um árbitro que fica lá próximo à tábua de impulsão, que é o último lugar onde ele vai correr, tocar, impulsionar com uma das pernas e saltar, ele fica com a bandeira. Se o salto foi válido, ele levanta a bandeira branca para sinalizar que tá ok. Se não, ele levanta a bandeira vermelha. Tá? Entenderam? Então, aí nós temos o outro salto, que é o salto na horizontal, que é o salto triplo. O salto triplo tem o mesmo objetivo do salto em distância. A única diferença está na passada, nas últimas passadas. Como funciona isso? O atleta vai correr, vai ter o seu momento da corrida e quando ele chega próximo à tábua de impulsão, que tem uma marca lá, vamos dizer que ele pisou na tábua de impulsão com a perna direita. A gente está correndo, ou caminhando direita, esquerda, certo? Mas no salto triplo acontece a troca dessa passada no ar. Então, se eu pisei na tábua de impulsão com a perna direita, eu devo no ar trocar e pisar novamente com a mesma perna no chão, ou seja, com a perna direita novamente, e só então minha terceira passada, eu consigo colocar a perna esquerda e então saltar, tá? Então, eu piso 2 vezes com a mesma perna no chão, 2 vezes seguidas. Tá? Então, essa é a diferença do salto triplo. Eu vou estar mandando um link para vocês verem como é que funciona essa questão. Ele também tem a mesma quantidade de tentativas. O atleta tem que realizar o primeiro salto, depois ele espera todos os outros para poder ele saltar novamente. E a regra para vencer é a mesma. Vence aquele que conseguir atingir a maior distância. Então, agora nós temos os outros 2 saltos, que é o salto na vertical, que são o salto com vara e o salto em altura. O salto em altura eu não utilizo nenhum implemento. Vai consistir em uma corrida, onde o atleta ele deve saltar, utilizando de impulsão somente um pé para poder projetar o seu corpo, e ele deve ultrapassar o sarrafo, tá? E o que acontece? Ele vai se jogar em cima de um colchão.
O objetivo é não derrubar o sarrafo. Ele pode encostar no sarrafo? Pode. Ele não pode derrubar. Então, existe uma altura pré-determinada para todos os atletas. Vamos dizer que vai começar com 1,5 m. Aí, todos os atletas vão ter 3 tentativas para ultrapassar aquela altura. Passou? Vamos para a próxima altura. A pessoa não conseguiu, teve 3 tentativas, não conseguiu, ela está desclassificada. E em todas as alturas, os atletas têm 3 tentativas. Vence aquele que conseguir atingir a maior altura, beleza? Já no salto com vara, o objetivo também é ultrapassar o sarrafo, só que a altura é muito maior porque você utiliza a vara como instrumento de apoio. O atleta vai ter uma pista para ele correr, tá? Então ele corre segurando a vara. A distância é mais ou menos uns 40 metros que ele tem para poder ter a sua corrida. E ele vai apoiar a vara próximo ao colchão. Existe uma marca onde ele coloca a vara, ele encaixa a vara e se utiliza da vara para poder projetar o corpo e ultrapassar o sarrafo. Mesma regra do salto em altura, tá? Ele vai ter 3 tentativas. Passou, vai para a próxima altura. Não passou, durante as 3 tentativas, ele está desclassificado, tá? Então, essas são as regras dos saltos. No próximo, a gente vai falar sobre os arremessos e lançamentos, beleza?